lugares de perseguição, lugares onde o evangelho não consegue entrar, onde pessoas ainda não foram enviadas. E nós somos privilegiados, sabia disso? Acho que das poucas nações no mundo privilegiado de poder se reunir e pregar o evangelho somos nós. Aliás, poder se reunir em qualquer corpo de religião. Somos nós aqui no nosso Brasil, né? Então, isso nós temos que agradecer a Deus e temos que também aproveitar. Por que aproveitar? Porque Israel tinha esse privilégio e por causa dos seus erros, houveram ocasiões onde eles também foram impedidos de ter um templo, impedidos de terem suas reuniões, impedidos de lerem seus livros. Aconteceu com eles? Pode acontecer com qualquer nação, até com a nossa. Até com a nossa. É por isso que nós temos que ter uma igreja completamente ativa, completamente envolvida com o evangelho, completamente obediente à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Para quê? Para que essas nuvens não cheguem até nós. Não cheguem até nós. Parece até uma coisa errada que eu vou falar. Mas você sabia que nós damos proteção até para outras religiões que tem no país? Enquanto tiver liberdade para nós, as outras religiões também terão liberdade. Agora, quando nós não tivermos a nossa liberdade, Deus queira que não, as outras religiões também não vão ter liberdade. Para você ver a importância da igreja de Deus na terra. Se ela soubesse a importância que ela tem, o privilégio de se reunir num lugar e poder ouvir a palavra de Deus, nós seríamos completamente fanáticos pelo evangelho. E é uma coisa que não somos, deveríamos ser. Glória a Deus, queridos. Queridos, nós estamos começando esse mês. E esse mês orando a Deus, conversando com o Senhor. O Senhor tem trazido até nós um tema para esse mês, é o tema que nós vamos explorar. Ele é o reino de Deus e seus ambientes. Escreve aí. O reino de Deus e seus ambientes. Hoje eu quero começar, querido, essa série com o tema discernindo ambientes contaminados. Discernindo ambientes contaminados. Para isso eu quero ler 2 textos com você. Vai em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Retirai-vos, pois, do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Quando você fala do meio,
Você tem que entender ambiente. Quando fala sair do meio deles, é ambiente. Fala para alguém aí, ambiente. Esse mês vamos falar muito de ambiente. E eu estava naquele lugar e daqui a pouco senti um arrepio. Estava naquele lugar, daqui a pouco fiquei triste. Estava naquele lugar, daqui a pouco me deu medo. Ambientes aparentam ser bons, mas estão contaminados. Onde começam as contaminações? Pecado, divisão, incredulidade. Olha, ambiente contaminado é um ambiente de incredulidade. Você vai entender já já. Que nem Jesus suportou o ambiente de incredulidade. Sabia disso? Nem Jesus suportou ambientes de incredulidade. Ele suportou muitas das vezes ambientes de pecado. Mas do pecado da incredulidade ele não suportava. Imoralidade e rebelião. Nós precisamos aprender, entenda bem, nós precisamos aprender a discernir lugares para preservar a nossa comunhão. Crente que não aprende a discernir lugares, ele não conserva a comunhão dele com Deus. Ele não preserva a comunhão dele com Deus. Porque precisa, querido, é uma necessidade espiritual do crente ter o discernimento. Se tem um dom que todo crente deveria ter, é discernimento. Quando na realidade todo mundo quer profetizar. Eu acho legal. Todo mundo quer curar. Eu acho espetacular. Mas quando fala de discernimento, eu vejo um monte de crente desempenhando, fazendo, usando seus dons maravilhosos, mas sem um pingo de discernimento. Eles rodam, eles fazem, viram cambalhota, mas sem um pingo de discernimento. Precisamos aprender, querido. Se temos um dom que precisamos pedir a Deus, é o dom de discernimento. Sabe por quê? Porque discernindo, quando você estiver num ambiente, você vai entender o ambiente. E tem crente que não entende ambiente. Sabia disso? Tem crente que não entende ambiente. Eu queria ir mais fundo com você, mas de repente, durante a trajetória evolução desse tema durante o mês, podemos até chegar nesse ponto. Discernir ambiente. Você sabia que você está num ambiente e de repente a pessoa que está do seu lado está em outro? Você sabia que você pode estar numa casa e o seu ambiente ser um, e o ambiente das pessoas que estão à sua volta no seu lar serem outros? Precisamos aprender de ambiente. É fácil você entender. Vou usar um exemplo aqui. Você vai comparecer diante de um juiz. Vai haver um julgamento. Você precisa estar lá. Você chega naquele lugar, você percebe que o advogado e o promotor estão vestidos diferentes. As vestes do juiz é outra. Sabe o que significa aquilo? Quando ele põe aquelas vestes?
é que no ambiente onde o juiz está, é um. O ambiente do promotor é outro ambiente. O ambiente do advogado também é outro ambiente. Não vai longe, você que trabalha. Você tem lá seu chefe, seu patrão, seu diretor. Como é que você chega diante daquele a quem você é subordinado? Você sabia que ele está num outro ambiente? E que você precisa saber entrar naquele ambiente? Ou é tudo de qualquer maneira? Tem que aprender a discernir o ambiente. Um ambiente, querido, ele pode influenciar o quê? Ele vai influenciar o quê? Os pensamentos. Pensamentos. Olha bem, pensamentos, emoções, decisões. Eu usei uma escadinha com você. Você não percebeu, mas isso é uma escadinha. Como é que tudo acontece? Primeiro no pensamento. Você primeiro pensou. O seu pensamento gerou algum tipo de emoção. E essa emoção fez brotar em você uma decisão que você vai tomar ou não. Entendendo que toda decisão que tomamos, ela gera uma consequência. Seja ela boa, seja ela ruim. Por isso que o ambiente tem que ser discernido. Porque você pode estar num ambiente onde veio um pensamento, gerou um sentimento, vai te provocar uma decisão, e você precisa entender desse ambiente. Espera aí. E agora? Sempre perguntando ao Espírito Santo. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar? Você tem liberdade nessa atmosfera? Porque existem ambientes, querido, que eles são resistentes à presença de Deus. Eles resistem à presença de Deus. Deus quer se manifestar em todos os lugares. Mas existem ambientes onde Ele não se manifesta. Por que Ele não se manifesta? Porque Ele não quer? Porque Ele está de birra? Porque naquele dia Ele olhou para os anjos e disse assim: hoje eu não vou fazer nada. O que não aconteceu ainda pode ser por causa do ambiente. Pode falar para alguém aí. O que não aconteceu ainda pode ser por causa do ambiente. Vou usar alguns exemplos aqui, para você entender rápido. Ambiente de muito barulho. Onde tem muito barulho, Deus quer falar, mas ninguém entende. Por isso que Paulo ensinou. O que Paulo disse? 1 Coríntios 14. Vocês podem profetizar. Um, depois o outro, e até o terceiro. Cada um na sua vez. Por quê? Por causa do barulho. Por causa do entendimento. Ambientes
de barulho dificultam a ação do Espírito Santo. Embora parece que nós, né? Parece que nós achamos que quanto mais barulho, mais Deus falando. Quanto mais barulho é que Deus quer falar, mas ninguém está entendendo nada. Um outro ambiente que dificulta a ação de Deus, ambiente de álcool. Bebidas. Ambiente de droga. Ambiente de briga. Ambiente de mentira. Ambiente pornográfico. Olha bem, quando você começa a entender de ambiente, você vai perceber que determinados ambientes, eles estão cheios, carregados, daquelas forças que provocam as pessoas a estarem ali. Existe uma frase que eu gosto muito, e ela não está na Bíblia, mas ela é muito verdade. Foi dita por Nikola Tesla. Quantos já ouviram falar em Nikola Tesla? Levanta a mão assim. Poucos, né? Nikola, é Nikola mesmo. Nikola Tesla. A frase dele é a seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, olha bem, se você quiser descobrir os segredos do universo, você precisa aprender sobre energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração, se você quiser entender. Se você quiser ficar boiando, tudo bem, você nem procure saber disso. Porque tudo tem energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Tudo. Pessoas em depressão vibram muito baixo. Pessoas motivadas vibram bem alto. E isso, querido, é simples de você entender. As energias, as vibrações. Que tipo de energia estamos cultivando em nossos lares? Que tipo de energia estamos cultivando na nossa igreja? Ambientes contaminados, querido, produzem o quê? Confusão. Em lugares onde há intriga, inveja, desonra, a paz do ambiente está comprometida. Qualquer lugar, pode ser igreja, trabalho, uma casa. Qualquer ambiente. Se tem intriga, inveja, mentira, desonra, a paz do ambiente está comprometida. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Vai que tem alguém aí que está querendo puxar o tapete do coleguinha no trabalho,
do coleguinha na escola. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Galerinha, tá rápido aí, hein? Gostei. Aonde a inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Só vem coisas ruins no ambiente onde tem inveja e disputa. Sabe o que é isso aqui? Sentimento faccioso, disputa. Disputa. Lá no seu trabalho, são todo mundo bonitinho, igual, né? Todo mundo trabalhando lá. Aí tem alguém que está disputando, né, alguma coisa com o outro. Não sei o que, né? Às vezes não é nem o salário. De repente é um prestígio. Ou de repente querer ser melhor do que o outro. Isso é disputa. Você querer crescer é errado? Claro que não é errado. Você querer evoluir é bom? É bom. Mas é claro que existe a maneira correta de fazer todas as coisas. Existe a maneira certa de fazer as coisas. Aí tem confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí as coisas começam a acontecer dentro do ambiente, aí nós ficamos sem entender. Por que que as coisas não dão certo? Por que que a venda não acontece? Por que que ninguém é promovido? Porque não existe o crescimento. Quando o ambiente está contaminado, querido, as pessoas deixam de edificar umas às outras. Um ajudar o outro. Um ajudar o outro a crescer. Um ajudar o outro a avançar. É maior, sabe? É por isso que eu falo que tem que ter uma sabedoria, por discernimento. Se você não tiver sabedoria, você não tem discernimento. Olha, querido, entenda. Se você for o promotor do crescimento do seu irmão, do seu amigo de trabalho, do seu gerente, da sua empresa, se você não for o promotor disso, qual é a sua posição? Você tem que ser o promotor do seu amigo, fazendo ele crescer, do seu irmão, fazendo ele avançar. As pessoas não entendem isso. Elas acham que Deus é pequeno. Deus não é pequeno. E o reino de Deus é muito grande. É tão grande que você nem imagina o tamanho desse negócio. Onde tem espaço para tudo e para todo mundo. Na casa de meu pai é muita remorada, não é para você sair correndo no arrebatamento para o céu, não. É porque ainda tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Em vez das pessoas se edificar umas às outras, elas começam a se destruir, contaminando o ambiente. É o casal que está dentro de casa brigando, disputando quem é o melhor. Disputando qual é a cor da geladeira que vai comprar. Disputando qual é o tamanho do fogão que eles vão ter.
É uma disputa, querido, aonde quem perde é a família toda. Todo mundo perde. Os filhos perdem, os pais perdem, o ambiente fica carregado, o ambiente fica pesado. O inimigo tem intenção, querido, de destruir os ambientes, tá? O primeiro ambiente que foi dado para o homem, qual foi? Você sabe qual foi? Foi o Éden. Primeiro ambiente. Deus entregou a ele um ambiente limpinho. Ou Deus dá coisa ruim para alguém? Ele entregou o ambiente limpo. Que é isso, guri? Gente. É os netos da Vanice. Vanice, cuida bem dos teus netos aí, hein? Primeiro ambiente dado ao homem, querido, foi Éden. Deus entregou limpinho o ambiente. Mas ele foi contaminado. E quando ele foi contaminado, o que aconteceu? Eles perderam. Quem contamina o ambiente, pode ter certeza, vai perdê-lo. Isso serve para todas as esferas da tua vida. O marido que contaminou o ambiente com a pornografia, com adultério, está prestes a perder o seu ambiente. A pessoa que causa intriga dentro de uma empresa, você pode ter certeza, um dia será identificado. E quando for identificado, vai perder o seu lugar. Pastor, dá um refresco aí. Jesus sabia discernir bem os ambientes antes de agir. Por quê, querido? Porque Deus faz coisas em ambientes onde há discernimento. Olha bem, em muitos lugares ele percebeu incredulidade, dureza de coração, e isso limitava o agir dos milagres na vida das pessoas. Pastor, mas ambientes contaminados não tem milagre? Não tem milagre. Tem que descontaminar. Para a tua empresa crescer, se tem alguém lá fazendo intriga, gerando fofoca, gerando briguinha todo dia, querido, tem que tirar. Uma vez eu estava num lugar, trabalhei num lugar, numa escola. A escola estava com muita dificuldade, perda de alunos, muitas dívidas. Escute bem, preste atenção aqui. Brigas, perda de alunos, enfermidades, muitas enfermidades. As pessoas ficavam enfermas. Todos os dias tinha pelo menos uma pessoa de licença por causa de enfermidade.
Uma vez me chamaram, eles sabiam que eu era cristão, chamaram, ainda não era pastor, era diácono. Me chamaram e ela perguntou: eu sei que o senhor é cristão, você é crente, eu queria que você orasse por nós, nos ajudasse. Eu, como, macaco velho, não sou, não vou entrar, em bola dividida, essas bolas divididas assim, não é comigo. Em bola dividida, eu falei: mas o que está acontecendo? Aí me levou numa sala, uma sala inteira, as bancadas, duas bancadas assim, cheias daquelas caixas de arquivo. Está vendo isso aqui? Documento de dívidas, documento de processos na justiça e ora por nós. Eu falei assim: meu Deus. Aí a coordenadora me levou numa outra sala, me levou na sala do diretora. A diretora estava em prantos, chorando. Depressão. Braba, muito braba mesmo. Que quando eu entrei naquele lugar, parece que apagou, sabe? Veio um apagão assim, eu vi aquele apagão rápido que depois ele volta. Eu olhei assim e falei: o que está vendo? Ela começou a explicar, explicou, e eu falei: poxa, tudo bem, vamos fazer. Mas primeira coisa que eu vou fazer, vamos montar uma estratégia, mas eu vou perguntar ao meu líder se eu posso fazer isso ou não. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Eu não ando fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, mas não faço mesmo. Às vezes tem coisas até que a gente fica assim. De vez em quando a gente vai em alguns lugares e alguém fala assim: ora para essa situação aqui, vamos fazer isso aqui. Aí eu fico assim, peraí, deixa eu orar aqui, deixa eu orar aqui rapidinho, quero sentir o Espírito Santo aqui, se o Espírito Santo confirmar, se ele não confirmar, não é. Aí o meu líder, na época, liberou, e montamos uma estratégia, e graças a Deus, depois de um tempo, não foi automático, mas depois de um tempo, tipo um ano mais ou menos, depois me chamaram de novo: olha, já está dando tudo certo, está dando tudo certinho aqui, está tudo legal, as dívidas estão sendo pagas, está tudo bom, está faltando alguma coisa? Eu falei: tá. Quer saber mesmo? Quer saber? Então, você tem que demitir fulano, fulano e fulano, 3 pessoas. Vocês ficaram em silêncio, dá um glória a Deus aí. Bate palma aí, gente. Porque ninguém quer ser demitido, né? Claro, né? É isso aí. Eu falei: você tem que demitir 3 pessoas, fulano, fulano e fulano. Depois que você demitir, você pode ter certeza que isso aqui vai bombar. Eu falei: seu Marcos, chamando de Marcos, seu Marcos, esse mês eu vou fazer esse aqui, daqui a 2 meses eu vou fazer esse aqui, em 3 meses eu faço esse aqui. Eu falei: faça. Depois que fez, querido, o negócio bombou, o negócio ficou diferente, o negócio, os clientes aumentaram assim, as dívidas pagas, me chamaram na sala e falaram assim: Marco, está tudo pago, tudo resolvido, não tem problema na justiça, está tudo resolvido. Glória de Deus, querida. Agora, são coisas simples. Agora nós achamos que
Nós vamos mudar um ambiente fazendo intriga? De disputa? De rixa? Glória a Deus que eu tenho tempo ainda. Jesus discerniu o ambiente antes de agir. Em muitos lugares ele percebeu a incredulidade, a dureza de coração, e isso limitava o agir das pessoas em relação aos milagres. Marcos capítulo 5, versículo 38 ao 40, fala de quem? A filha de Jairo, o homem da sinagoga. Vamos ler? É melhor a gente ler a Bíblia, né? Que a gente fica mais crente. Às vezes eu estou falando aqui, você está, né, acreditando, mas se você ler na Bíblia, tu vai ficar mais crente. Vamos ler. Marcos capítulo 5, 38 a 40. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto. A palavra de Deus não mente. Jesus viu um grande tumulto. Não, vamos fazer. E um chora, outro ri. Outro diz, não tem nada a ver. Não vai acontecer nada. Olha bem. Com muito choro e lamentação. Olha. Lugar de vitimização, querido, não é o lugar do Espírito Santo. Que Deus não te encontre no lugar de vitimização, onde você é vítima de tudo e de todos. É vítima do céu, é vítima da terra, é vítima do inferno, é vítima do patrão, é vítima do amigo, é vítima da mãe, é vítima do pai. Eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima dos meus avós, eu sou vítima de qualquer coisa, sou vítima de tudo. Não, se acontecer alguma coisa, alguém fez em mim. Entrou, né? Perguntou, por que todo esse tumulto, choro? Por que todo esse tumulto, choro? É difícil você conversar com pessoas que são vítimas, porque alguém tem sempre responsabilidade por elas, das coisas delas. Ninguém, ou essas pessoas não querem assumir as suas próprias responsabilidades. A criança não morreu, está apenas dormindo. Já viu aquela história que a pessoa está chorando, está reclamando, parece que morreu alguma coisa, acabou, é o fim do mundo, fizeram comigo, não sei o quê, agora acabou tudo, não tem mais jeito. Ele está dizendo aqui, calma, não morreu, ainda não acabou. Está dormindo. Você não vai morrer com esses problemas. A multidão riu de Jesus. Quando eles riram de Jesus, ele discerniu o ambiente. Tumulto, choro, gritaria. Quando ele olhou para aquele ambiente, ele falou assim, não dá não. Fez todo mundo sair, sai todo mundo. Tem hora que tem que ficar vazio. Tem hora que algumas coisas precisam sair para que Deus faça a sua obra. A multidão riu, porém ele fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Levou aquelas pessoas que realmente tinham, que está lá, e levou 3 discípulos para eles aprenderem. Quando ele fala discípulos, porque eles estão na posição de aprender. Quando ele falou apóstolos, que já estavam na condição de ensinar.
Mas quando falou discípulo, estavam aprendendo. Então pegou ele e levou eles para o quarto e falou assim: agora fica olhando como é que se faz o negócio. Primeira coisa que você tem que entender: você não pode fazer nada com tumulto. Não tem que fazer nada com barulho. Outra coisa, nada de chororô. Sem chororô. Agora vocês aprendem. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. Que quer dizer, menina, levante-se. Eu acho que Pedro aprendeu esse negócio, que ele estava lá, né? Quer ver como ele aprendeu? Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 40. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Vai passando. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocando numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lídia, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. Olha bem, o cômodo estava cheio de viúvas que choravam. Pessoas que se lamentavam. Aí Pedro olhou assim e falou assim: eu conheço esse ambiente. Conheço esse ambiente. Pedro não é bobo, né? O que o mestre fez, vou fazer também. Vamos continuar. Choravam e mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Oh, meu Deus. Tem hora que para as coisas acontecerem a gente tem que tirar. Vou virar um pouquinho aqui, né? Vou catucar alguém aí. Para as coisas novas acontecerem, as coisas velhas têm que sair, né? Como é que está teu armário? Como é que está aquele sapato? Tem gente que tem tanto sapato que nem sabe quanto sapato tem. Que na hora de usar, usa até o pior e mais velho, porque não consegue nem achar o novo. Como é que está teu armário? Não olhe, gente, não olhe. Eu vi você olhando para alguém que tem um armário estranho. Eu vi. Alguém que tem um armário estranho. Tu chega lá, você abre aquele armário e dá até medo. Parece que vai vir uma multidão em cima de você. Tem coisas, querido, que precisam sair. Serem deixadas. Pedro tirou todas as pessoas do quarto para ver Deus manifestar o milagre. É estranho, né? Mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. É estranho que tem coisas que elas devem ser feitas não na presença de todos. Às vezes temos que fazer algumas coisas fora dos olhos de todos. Às vezes vamos fazer uma reunião, né? Vamos fazer uns atos proféticos, e a pessoa pergunta: pastor, por que eu não fui? Eu não fui, querido. Sabe por que você não foi? Porque é um ambiente. É um ambiente.
que você não pode estar. Quem anda com o Espírito Santo aprende a ouvir a voz intuitiva e diretiva de Deus. Tem muita gente por aí falando, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Minha época era muito difícil a gente ouvir a voz de Deus. Então a gente tinha que buscar as pessoas que tinham mais facilidade, tinham mais discernimento, sabe? Já aprenderam a ouvir a voz de Deus. A intuição, ela é como é que eu vou dizer? Ela é um atributo do Espírito, a intuição. Quando o Espírito de Deus está em comunhão com o nosso Espírito, essa intuição, ela fica mais aflorada. É a hora que você entende, é a hora que você sente que você não pode estar em determinados ambientes. Ou que você precisa purificar o ambiente onde você está. Deus tem nos chamado, querido, para uma santidade. Entender ambiente é você estar em santidade, mas uma santidade inteligente. Inteligente. A santidade tem que ser inteligente. Santidade não é isolamento. Não é você se isolar. Não é você ficar numa montanha. Não é você ficar numa caverna. Ou ficar preso dentro de casa. Santidade, querido, quer dizer separação. Estar separado do pecado. Separado da aparência do mal. Existem pessoas que elas estão lutando com o pecado, mas não conseguem lutar contra a aparência do mal. Estão sempre pegos numa situação de aparência do mal. Ele diz, aí depois diz, mas pastor, o irmão, não aconteceu nada. Sim, não aconteceu nada, pode não ter acontecido nada, mas a aparência era do mal. Você discerniu o ambiente? Não discerniu o ambiente. Por isso que você foi pego como se você estivesse realmente fazendo alguma coisa errada. Nesse que Paulo diz, fugir da aparência do mal. Ele nem disse, não pequem, ele foi mais além. Ele foi antes do pecado. Porque todo pecado acontece, ele vai acontecer, não é isso? Depois que a aparência do mal se manifestou. Primeiro veio a aparência do mal, era uma aparência do mal. Ela aquela cutucada naquele site estranho, ela aquela conversa de zap estranha, que quem olha assim, né, diz assim, pô, mas que papo é esse aqui? Papo estranho. Deus tem nos chamado para uma santidade, querido, mas uma santidade inteligente. Você tem que ser inteligente. Nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Luz em ambientes. Levar luz aos ambientes. Ser luz nos ambientes. Você só pode iluminar um lugar que está escuro. Correto? Então, se você é luz, o ambiente onde você chegar, ele será iluminado. Vai ser iluminado. Isso também pode significar, sabe o quê? Ambientes que
alimentam vícios, imoralidade, violência, idolatria, maledicência. O que é a maledicência, gente? O que é a maledicência? É falar mal. É depreciar uma outra pessoa. Se você não consegue falar bem de uma pessoa, tudo bem. Não fale, mas também não fale mal. Não fale mal de ninguém. De ninguém. Como discernir um ambiente? Veja bem, a presença de Deus é honrada nesse ambiente que você frequenta? Deus está sendo honrado nesse ambiente? Esse ambiente fortalece a tua fé? Está acrescentando para você esse ambiente? Olha, dizem os estudiosos, não foi eu que estudei isso, né? Mas disse que nós somos a resposta das 5 pessoas que nós temos sempre à nossa volta. Conta 5 pessoas que você mais convive com elas. O que elas são? Você é. É triste isso? Não, isso não é triste não, isso é bom você saber. Qual é o seu nível de amizade? Onde estão suas amizades? Onde estão as pessoas com que você mais lidar? Onde estão elas? Não, pastor, eu fico ali na esquina, mas eu não bebo, eu não fumo, eu fico ali só, né? Quem são as 5 pessoas que você mais lidar no seu trabalho? Quem são as 5 pessoas que você mais lidar na sua escola? Tricolor. O pessoal fala assim, né? Às vezes tem um pessoal aqui, né? Fala, pastor, mas você sempre aponta para mim, né? Eu falei, então fique feliz que eu gosto de você. E se eu não gostar de você, desconfiar de você, eu não vou nem olhar. Falar nada. Não é assim, Tamires? A presença de Deus é honrada, gente, no lugar onde você frequenta. Deus recebe honra naquele lugar. Tem paz naquele lugar. Tem verdade. Eu carrego um conselho do meu pai. Carrego um conselho do meu pai. Acho que isso me fez muito bem, me livrou de muitas coisas, mas também me fez acostumar que eu sou um cara de pouco papo. Eu não me alongo nas conversas. As minhas conversas são sempre cortadas rápido. Isso salva pessoas e salva a mim também. Sabia disso? Salva ela de ouvir algumas coisas que às vezes eu quero falar e não consigo. E salva eu também de ouvir algumas coisas que ela quer falar e ela não consegue, vai falar para mim. E às vezes eu não quero ouvir, não posso ouvir. Ele falava para mim, por que você está naquela esquina? Por que você está naquele botequim? Eu dizia, pai, meus amigos estão ali. Ele dizia, olha, vou te falar uma coisa. 5 minutos você bate um papo legal. 10 minutos
O papo está cansativo. Se você ficar 15 minutos, vai começar mentira, intriga e fofoca. Eu falei, meu pai está errado. Meus amigos são legais. Eu parava lá e eu fiquei, vou estudar esse negócio. Aí fiquei estudando aquele negócio. Aí o papo, meu amigão, abraço, não sei o quê. Pá. E aí, como é que foi aquele negócio? Aí, 10 minutos. Aí daqui a pouco 15 minutos. Tu sabe aquela menina? Minha época de adolescente, né, gente? Adolescente, para jovem. Sabe aquela menina? Mano. Sabe aquele cara? Sabe aquela vizinha? Aí já começava fofoca, intriga. Falei, cara, meu pai não está certo, mano. O velho está certo. Eu comecei, a sair fora. Por isso que eu sou um cara que até hoje, né? Até hoje eu saio fora. Até com a pastora, ela sabe disso. A gente começa lá em casa, e daqui a pouco... Vamos terminar o assunto, amor. Eu falei, acabou não? Para mim já tinha acabado. O Espírito Santo, querido, te traz paz nesse lugar ou te traz inquietação? Você tem que ligar os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? É quando as pessoas já normalizam aquilo que é errado. Se normalizou o pecado, querido, não é um bom ambiente. Se é um lugar que resiste à palavra de Deus, não é um bom ambiente. Se é um lugar que está exaltando o ego, vaidade, não é um bom ambiente. Porque isso indica, querido, porque esse ambiente está contaminado. Completamente contaminado. E tem pessoas, querido, que não podem estar nesses ambientes porque se contaminam fácil. Se contaminam fácil. Se a pessoa não tem estrutura para estar num ambiente como esse, ela não deve estar nesse ambiente. Não pode estar nesse ambiente. Nenhum cristão permanece neutro em ambientes espirituais. Nenhum. Por isso que eu falei de quê? De energia, de frequência e vibração. Ninguém sai ileso de um ambiente contaminado. Ninguém sai ileso de um ambiente contaminado. Tem que ter estrutura, maturidade para estar em determinados ambientes, porque o ambiente influencia as pessoas, gera uma influência na pessoa. Já viu aquela história? Depois que aquela fulana ou aquele camarada veio aqui em casa, quando ele foi embora, parece que ele deixou um troço aqui, porque foi briga a semana toda. A geladeira queimou, o micro-ondas caiu, a televisão não funcionou mais, o fulano está de febre a semana inteira, a criança não consegue, e criança é muito sensível, às vezes você não percebe. Entrou alguém, alguma coisa ali, aí contaminou o ambiente da criança, a criança fica ali resfriada ali, tu fala assim, mas fulano está de resfriado todo dia. Todo dia resfriado. É febre todo dia. Às vezes a pessoa me conta, pastor, fulano está quase uma semana assim. Eu falo assim, né? Ambiente. Ambiente. Tem que aprender a discernir ambiente. Queria falar mais coisas com vocês, mas não vai dar tempo de falar não. Ambientes contaminados podem esfriar a fé, gerar dúvidas, incredulidade. Já viu quando você é contaminado por um ambiente que você passa a frequentar? Você que tem bastante fé, aí tu frequenta um ambiente onde tem pessoas que não têm a fé que você tem, eles começam a falar, aí daqui a pouco você já está acreditando como eles, você já está perdendo a tua fé, né? Acho que o fulano está falando, acho que isso aí é certo, hein?
Olha só o que esse cara está falando. Não é bem assim, conforme o pastor disse. Isso é a voz de quem? Quem foi que disse isso? É a voz da serpente. Não é bem assim que Deus disse. Ambiente contaminado. Faz você desviar o foco. Abre porta de tentação. Você tem que ter agora a noção, querido, de começar a cultivar ambientes saudáveis. Ambiente saudável. Ambiente onde você tenha comunhão com os irmãos. Ambiente onde a palavra de Deus é pregada com, sabe, saudável, com alegria, com saúde. Ambiente de oração. Está em ambiente onde pessoas se importam com os relacionamentos, sabe? Preserva os relacionamentos. Que relacionamentos são muito importantes em todos os lugares. Quero fechar, querido, fazendo uma oração junto com você. Fique de pé. Peça a Deus, querido, discernimento. Discernimento para você identificar os ambientes, se eles são saudáveis, se eles são ambientes que edificam, ou se eles são ambientes que sugam a tua energia. Que tem ambiente que suga a tua energia. Já viu isso? Você entra num lugar e quando você sai de lá, você sai sugado. Parece que você empurrou um trator sozinho. Feche seus olhos. Ore junto comigo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Dá-me discernimento para reconhecer ambientes que agradam ao teu coração e força para permanecer em ambientes onde a tua presença é honrada, aonde o nome de Jesus é honrado. Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Deus te abençoe, querido. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Por que se esconde de mim? Por que se esconde de mim? Se somente o teu rosto pode me mudar, somente Ele pode me tocar verdadeiramente. Verdadeiramente eu encontrei, não somente em teus átrios, não somente a mesa com pão, mas no santo lugar eu pisarei pra
levar somente a tua glória. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado. Não somente o que vejo em meus irmãos, não somente o que leio em tuas santas palavras, não somente o que aprendo errando e sofrendo, mas olhando pra ti eu percebo. Não somente o que vejo em meus irmãos, e não somente o que leio em tuas santas palavras, não somente o que aprendo errando e sofrendo, mas olhando pra ti eu sei. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Oh, no ambiente de glória,
aquele que era, aquele que é, e que há de vir, e que há de vir. aquele que era, aquele que é.